A importância dos centros universitários como instituições especializadas no desenvolvimento da educação brasileira é objeto nesse nosso artigo virtual para enfocar pontos relevantes dessa nova instituição que surgiu no Brasil relativamente há pouco tempo. A educação brasileira, quando se fala em educação superior, nós vamos trazer os primórdios da educação, porque nós temos aí já, inclusive, comentários nesse aspecto sobre as instituições de ensino superior, mas nós tivemos as universidades que foram criadas e regulamentadas pelo governo federal durante o século passado, mas tivemos realmente a possibilidade de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a nossa 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional e dispõe no artigo 45 que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Então, a lei deixou clara que poderiam existir variados tipos de instituição. Na LDB existe somente a regulamentação de universidade e das faculdades, Institutos Superiores de Educação, mas não há nenhuma menção aos centros universitários. Os centros universitários, eles foram indiretamente mencionados, dizendo no artigo 54, parágrafo 2º, que as atribuições da autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino e para a pesquisa, com base na avaliação realizada pelo poder público. Então, nós temos realmente essa abrangência, essa abertura que fala da existência, da possibilidade de criação de outros tipos de instituição. Mas, dentro dessa esteira, nós tivemos aí realmente, em 1997, pelo decreto 2207, o surgimento da figura dos centros universitários. Então, nós temos realmente, há 25 anos atrás, em abril de 1997, a menção a centro universitário. Tivemos algumas normas regulando a figura dos centros universitários. E aqui traz realmente o marco referencial, fala que são centros universitários as instituições de ensino superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas de conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino, comprovada pela qualificação do seu corpo docente, pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar, em termos de normas estabelecidas pelo Ministério da Educação, ainda naquela época, o Ministério da Educação e Desportos, para o seu credenciamento. Então, o que nós temos aí realmente foi a criação desse tipo novo de instituição, que poderíamos chamar como universidade de estudo, porque as universidades elas têm que ter pesquisa. Os centros universitários não têm que ter necessariamente pesquisa. Em outros países, as universidades não têm obrigatoriedade de pesquisa, mas no Brasil, quando se definiu a universidade como ensino, pesquisa e extensão, nós temos realmente uma restrição e muitas instituições pretendiam ser universidade, mas não pretendiam aprofundar seu comprometimento pesquisa, mas também não queriam ficar como faculdade. Então, foram encontradas soluções intermediárias e essa solução do centro universitário foi uma brilhante iniciativa que definiu como instituição, como diz o próprio parágrafo 1º do artigo, são estendidas aos centros universitários credenciados a autonomia para criar, organizar e distinguir sua sede, cursos e programas de educação previstos na Lei 93/94. Os centros universitários poderão usufruir de outras atribuições de autonomia universitária, além da referida no parágrafo anterior, devidamente definido seu credenciamento nos termos do artigo 54 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ao longo desses anos, nós tivemos várias mudanças na legislação, mas não temos uma lei criando os centros universitários, nem amparando os centros universitários.
nós temos realmente são atos que vieram em decorrência do decreto. E não só desse decreto, mas de outros decretos que regulamentaram a educação superior no Brasil. Entre eles, poderíamos mencionar decretos que vigoraram mais tempo, menos tempo, mas o importante é que os centros universitários consolidaram-se e nesses 25 anos de atuação têm prestado um relevante serviço. Nós temos hoje no Brasil, segundo os dados mais recentes do Ministério da Educação, nós temos 395 centros universitários. Estamos já em 4 centenas de centros universitários e um universo de 2.200 instituições de ensino superior. Esses centros universitários, nessa quantidade, se nós observarmos, universidades são 204 e centros universitários são 395. Então, praticamente o dobro das universidades são centros universitários e ainda um número, obviamente, bem maior são das faculdades isoladas ou integradas que existem. Nós temos nesses 395, nós temos 350 centros universitários que são particulares e temos apenas 49 públicos. Nós temos, dos particulares, 142 são sem fins lucrativos, 204 com fins lucrativos, 4 são considerados centros universitários especiais, porque são autarquias ou fundações municipais. Temos públicos, 49, sendo 42 institutos federais de educação, que é uma forma considerada como centro universitário, embora chamado de Instituto Federal, 2 estaduais, 5 municipais. E nós temos nesse conjunto de centros universitários, nós temos credenciados para educação à distância o número de 168. Então nós temos aí um número significativo de centros universitários que prestam um grande serviço à educação brasileira. É importante que nós tenhamos que registrar que os centros universitários eles têm a autonomia de criação de cursos, seus dirigentes são chamados como reitores, a exemplo das universidades, mas essa autonomia ela não é plena, porque existem algumas restrições que são exclusivamente dados das universidades. Mas, mesmo assim, isso funciona muito bem, tem tido belos trabalhos, muitos centros universitários já se transformaram em universidades e outras faculdades caminham para a transformação em centro universitário como um degrau para acesso, posteriormente, ao que muitos consideram como essa elite das instituições de ensino superior, que são as universidades, e que na realidade não são, porque nós temos centros universitários com grande qualidade que superam muitas universidades. Então nós temos que convir que a qualidade se dá não pela quantidade de cursos, quantidade de alunos, e sim pelo que desempenha. Muitos centros universitários hoje já têm, inclusive, programas de internacionalização, têm bons programas de pesquisa, embora não sejam obrigados a ter, mas nós queremos registrar realmente os bons frutos gerados pela iniciativa pioneira de educadores que conseguiram negociar com o Ministério da Educação a criação dos centros universitários e com a Presidência da República, que os contemplou em decreto. Então nós temos que convir que temos assim realmente a figura dos centros universitários como sendo importantes para o desenvolvimento da educação superior do nosso país.